Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus e eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Te agradeço pela vida dos meus irmãos que estão aqui nessa live ou assistirão mais tarde. Que a tua graça seja abundante, Senhor, na vida deles nesta manhã, neste momento. Que o Senhor os abrace para que eles sintam, Pai, a presença do Senhor curando, guardando, protegendo, salvando, resgatando, reconstruindo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, essa live é do Senhor, minha vida também. Eu peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos. Se houver palavras, gestos equivocados da minha parte, em nome de Jesus, complete essa palavra no coração deles. Amém. Bom dia, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos. Josélia Cessa, Fabiana, bom dia, obrigada pela presença. Valdemir Silva, Lena Teixeira, Fátima Mendonça, bom dia. Gisélia, também, Josélia e Gisélia, uma de Araçatuba, outra lá do sul, né? Deus abençoe vocês. Cheiro, obrigada pela presença. 1 Coríntios 14, 33. 1 Coríntios 14, 33, diz assim: Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Existe uma diferença entre perseverar, entre o esforço e o forçar. Esse texto, Paulo escreveu para a igreja de Corinto, que estava uma confusão, né? Era uma mistura, faltava ali ordem, faltava ali uma direção, porque cada um queria usar os seus dons, cada um queria usar seu conhecimento sobre Deus e sobre a religião de uma forma, da forma que achava que tinha que ser, né? Não de uma forma em ordem, né? E se você for ver o versículo 40 desse mesmo capítulo, Paulo fala assim, olha, Deus, com ele a história é assim, ó, exige ordem e exige decência. Eu estava vendo esse texto aqui e lembrando quantas coisas na minha vida eu forcei. Porque eu acreditei que por ser bênçãos de Deus na minha vida, eu tinha que fazer tudo para segurar, tudo para manter. Porque foi Deus que me deu, foi Deus que colocou na minha mão. A gente acha que porque a gente perde as coisas, porque as coisas vão embora, não eram coisas de Deus. Quem disse? Deus tem um plano, Deus tem um curso, Deus tem um tempo para todas as coisas, até as bênçãos que Ele nos dá. Existem bênçãos que vai chegar na sua vida, você vai ficar um tempo e a obediência não é você segurar, é você deixar ir. Tem uma música que baseada em Jacó, né, que fala assim, enquanto o Senhor não der minha bênção, eu não vou te soltar. E aí tem músicas que falam, olha, eu não vou soltar minha bênção, eu não vou deixar minha bênção ir. Lourdinha sabe do que eu tô falando aqui. Lourdinha entrou na live, minha amiga querida, parceirinha, um beijo. Então, existe bênção que você vai ter que se esforçar para manter. Esse esforço o esforço que a Bíblia manda a gente fazer não tem a ver com forçar, manipular, passar por cima dos seus valores, dos seus princípios, inclusive pecar para segurar algo que você considera que é bênção. Quando a Bíblia fala de esforçar, de esforço, ele vem acompanhado de paz, da paz de Deus. E a paz de Deus não coaduna com pecado. E se é algo que a palavra de Deus está dizendo para você se esforçar, tem mais a ver com algo como um desafio, como disciplina, como perseverança. E muitas vezes você fala, não, eu não vou abrir mão disso aqui, porque isso aqui foi Deus que me deu. Por diversas vezes, você vai obedecer a Deus entregando, soltando, não segurando.
Tem vezes que você vai obedecer segurando firme, se esforçando ali com disciplina, segurando firme nas mãos essa bênção. Mas algumas vezes você vai obedecer soltando, entregando. Então, Deus, ele não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então, por que ele deu? Porque existe um tempo para todas as coisas. Ele tem bênção que se renova todos os dias. A bênção que ele deu para ontem para você, ela não existe hoje. Tem bênçãos que não existem mais hoje. O que é eterno não é a pessoa, o objeto, a oportunidade. O que é eterno é a misericórdia dele. A misericórdia dele está dando a assinatura da eternidade na nossa vida. E às vezes a gente acha que é eterno o que a gente recebeu de bênçãos. Ah, mas esse trabalho aqui foi Deus que me deu. Então aí Deus manda você sair desse trabalho, você começa a perder a paz e você começa a negociar com seus valores. Você começa a negociar com a sua identidade. Porque perseverar, se esforçar, é muito diferente de força. Por diversas vezes, por amor, por medo, ou por desejo de ver dar certo, nós acabamos carregando um peso que Deus não nos coloca para carregar. Deus não colocou a gente para carregar. Agora, o esforço é correto. Porque a paz que você sente quando está dentro da vontade de Deus, ela não é ausência de desafio e não é ausência de esforço e de disciplina. Pelo contrário, você esperar algo em Deus, estar dentro daquilo que Deus mandou você carregar, exige uma disciplina e um esforço. Sim, mas não forçar. Lá no Salmo 119, 165, diz assim: os que amam a tua lei têm muita paz. E não há nada que os faça tropeçar. Então, na paz de Deus, na lei de Deus, no que Deus manda a gente fazer, existe um caminho que não existe nada neste caminho que vai nos fazer tropeçar. Mas o que nos faz tropeçar na nossa jornada, no nosso caminho? O nosso entendimento. A forma como que a gente acha que as coisas são. E nós olhamos para as situações, entendemos de uma forma e acreditamos que é daquele jeito. Não, foi Deus que me deu esse trabalho, eu tenho que me esforçar para manter aqui. Sim, você tem que se esforçar. Mas se é algo que você está negociando seus valores, coisa que você nunca faria, e você se obriga a fazer para segurar o que você acredita que foi uma bênção de Deus, Deus está dizendo que é hora de você entregar. Não é uma bênção para você segurar, é para você soltar. Porque Deus não negocia valores, não negocia princípios, não conversa com pecado. E nós, quando nós olhamos para situações baseado no que a gente está entendendo, não na nossa fé, mas no que a gente está entendendo, nós vamos tropeçar. Isso é uma garantia, tá lá em Provérbios 3, de 5 a 6. Não confia no seu entendimento, porque você vai tropeçar. Agora, se você reconhecer a Deus, versículo 6, em todos os seus caminhos, ele vai endireitar as suas veredas. Quais são as suas... O que é vereda? É estratégia, é planejamento, é uma solução para o caminho que você está indo. Ele vai endireitar, vai dar um ajuste aí no que você está planejando, nas suas estratégias. Agora, se a sua estratégia envolve pecado, envolve você negociar, se anular, negociando a sua identidade. Não, é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. É desse jeito mesmo. Esse é o entendimento que você está tendo da sua situação. Vá para os joelhos na presença do Senhor. Abre o seu coração e fala: Senhor, eu estou forçando essa situação, ou eu estou perseverando e me esforçando para fazer a tua vontade? Porque se eu estiver forçando,
manipulando, negociando meus valores, minha identidade. Eu não quero carregar esse peso. Por diversas vezes, se você vai ler Salmos, você vê Davi falando assim: me coloca no alto, me leva para uma torre que é mais alta do que eu. Davi, ele tinha passado por muitos desafios, por muitas lutas, por muitas perseguições. Ele sabia que quando ele estava no alto da montanha, no deserto, onde se ele tivesse uma posição alta, ele tinha condições emocionais de criar estratégias para derrotar o inimigo. Porque ele conseguia ver do alto uma perspectiva de saída, de entrada do inimigo, de uma ação que ele poderia ter para se proteger. Então Davi sempre, constantemente estava falando: me coloca no alto, me leva para uma torre mais alta do que eu. Ou seja, Davi estava dizendo: Deus, aqui o que eu estou vendo não tem jeito, está impossível. Mas se o Senhor me colocar no lugar mais alto, eu vou ver essa situação na sua perspectiva, do jeito que o Senhor está olhando, do jeito que o Senhor está vendo. O que você está vivendo hoje? Você teve que negociar valores que você achava que nunca faria e você está fazendo para segurar, para forçar estar neste lugar aí. Porque quando vem algo que é forçado, manipulado, você fala: não sou uma pessoa manipuladora. Se você está negociando princípios, valores, se você está pecando até para manter o que você está nas mãos, é uma forma de você manipular a situação para dar o resultado que você quer. E o resultado que você quer, baseado, é isso mesmo, Elisama, se auto-sabotando. Um resultado baseado na força, no forçar, não no esforço e na perseverança. Outra coisa que eu queria trazer para você hoje. Isso tudo é uma vida vazia de um entendimento de que Deus nunca perde o controle. E de que o que está te assustando, o que te amedronta de ficar sem essa coisa que Deus está te pedindo para você entregar, sair disso, Deus tem um caminho aí, uma estratégia. Mas tem uma coisa que eu queria trazer para você. Às vezes você pensa assim: eu tô apavorada, Fernanda, eu tô apavorada, eu tô com medo. Eu acho que eu não tenho fé suficiente. O medo, a ansiedade, a angústia, o desespero que vem às vezes, que vem sobre você, não quer dizer, não tem relação assim que você não tem fé. Porque isso é uma reação natural de nós, seres humanos, quando nós estamos enfrentando algo muito doloroso, algo muito difícil. O Jairo, quando foi buscar a cura para a filha dele, ele estava com medo, ele estava desesperado, ele estava ansioso. Porque medo, ansiedade, essas coisas não assustam Deus. Quando os discípulos estavam ali desesperados, Jesus não falou que eles não tinham fé. Falou que eles tinham pouca fé, mas não falou que eles não tinham fé nenhuma. Então, muitas vezes, o inimigo das nossas almas quer nos convencer que a gente não tem fé. E como a gente não tem fé, a gente não tem autoridade para pedir nada para Deus. Você tem fé? Pouca. Poderia estar com mais fé? Poderia. Porque isso, a nossa fé, ela é derramada por Deus. É um dom de Deus. Então, conectado com Ele, nós vamos receber mais fé. Mas a fé, que às vezes você pensa: não, mas é que eu estou ansioso, eu estou desesperado, eu não tenho fé nenhuma. Tem fé sim, pouca, mas tem. O problema é que você está forçando uma situação que Deus está pedindo para você entregar. E hoje, nessa manhã, eu queria trazer isso para você. Deus não é Deus de confusão. Ele é Deus de paz. Mas a paz que está dizendo aqui, não é aquela paz que você fala: eu estou sentindo paz nisso. E você não se sente desafiado a ter disciplina na presença de Deus. Você está sentindo uma paz assim,
E é uma paz que você está negociando seus valores, seus princípios, sua identidade. Então não é paz. Porque a paz que vem de Deus, ela não vem sem desafio, ela não vem sem esforço. É uma paz que te coloca em movimento, não parado, omisso. Ela te coloca uma paz que te coloca em movimento. Pode caminhar, filha, aqui é seguro. Pode ir por aqui. Eu estou, assim, nesse momento, apavorada com algumas decisões que eu tenho que tomar. Meu coração está ansioso, eu estou com medo. Mas, ao mesmo tempo, está cheio de paz. Por quê? Eu estou perguntando, é para Deus? Eu falo, Senhor, amanhã eu preciso tomar decisões que eu quero o Senhor. Eu reconheço o Senhor na minha frente, que se não for o Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. E quando você reconhece, mesmo com medo, mesmo ansioso, mesmo preocupado, quando você reconhece Deus no seu caminho, na sua história, Ele endireita suas estratégias. E quando Davi fala, me leva para um lugar mais alto, me coloca no lugar lá em cima, porque Davi queria olhar para os problemas dele, para os impossíveis dele, na perspectiva de Deus. Então, em Provérbios, quando fala assim, não confia, não acredita no seu entendimento, porque você vai tropeçar. Ao mesmo tempo, em Provérbios 3, capítulo 3, versículo de 5 a 6, fala sobre isso, para você não confiar no que você está vendo, não confiar no seu entendimento. De contrapartida, em contrapartida, no Salmo 119, 165 fala, os que amam a tua lei têm muita paz, e não há nada que os faça tropeçar, porque os meus olhos não sei o que fazer, como Josafá diz, né? Ela acho que é Crônicas, 2 Crônicas 20, não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti, estão postos em ti. Então hoje eu queria trazer essa mensagem para você. No versículo 40 de 1 Coríntios 14, fala que Deus é um Deus de decência e ordem. Não é bagunçado, não tem confusão. Então, em nome de Jesus, você está com alguma coisa nas suas mãos hoje que você está acreditando que está obedecendo a Deus, mas na verdade você está negociando valores, princípios, você tem se anulado, tem deixado de olhar para a sua vida, para as coisas que você precisa fazer para você, deixando a sua vida escondida enquanto você prioriza a vida do seu filho, cônjuge, chefe, trabalho, projetos. Sabe, Deus condena na Bíblia o tempo todo, assim, quando você vai falar, quando Deus protege o indefeso, Deus protege a vítima. O tempo todo. E você, nessa situação, tem sido o seu próprio algoz. E Deus está querendo proteger você de si mesmo. Então, se são situações que você está forçando, você é o próprio abusador de si mesmo. Você é o seu próprio algoz, como diz a Elisama aqui. Você se auto-se-sabota. Se é algo que você está se auto-se-sabotando, você está querendo manipular uma situação para dar o resultado que você quer. Só que você está forçando situações. Claro, tem obediência, que é para você segurar firme, não soltar. Mas você vai ter paz. Você não vai tropeçar, você não vai absorver ofensas. Mas tem situações que se você segurar, você está desobedecendo. Qual é a sua situação? Você está forçando ou está se esforçando para agradar esse Deus que tudo tem decência, não negocia com pecado e ordem? Que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoe o pecado que nós temos cometido de querer manipular resultados. Querer que pessoas fiquem quando o Senhor pediu para que elas saíssem. Querer que bênçãos nós seguremos firme para te obedecer e nós estamos sendo displicentes, Senhor. Nós estamos ignorando as bênçãos que é para nós trabalharmos e investirmos nela, porque temos segurado bênçãos que o Senhor mandou soltar, que o Senhor mandou entregar. Que o Senhor, Teu Espírito Santo, dê clareza para os meus irmãos nesta manhã.
Se tiver alguém aqui desesperado, com angústia, ansioso, em nome de Jesus, Espírito Santo, derrame porções de fé, na fé que meu irmão e minha irmã já têm, para que eles se derramem na tua presença e recebam um planejamento organizado, para que eles sigam suas vidas sem forçar relações, sem forçar ser amados, sem forçar ser aprovados, mas que sejam apenas guiados pela tua lei, pela tua palavra, onde eles são forçados a serem disciplinados e esforçados com o coração que ama a tua palavra, ama a tua vontade, não a si mesmos e às vezes outros acima do Senhor, que é o Deus amado, Criador dos céus e da terra, que entregou Jesus, o único Filho, para morrer no nosso lugar, para que nós parássemos de ficar neste lugar de sobrevivência e passássemos a ter uma vida abundante. Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.